Senhor, rápido disclaimer sobre algumas colocações que eu venho fazendo no canal. Não, calma. É, se eventualmente eu iniciasse, por exemplo, a ler a Bíblia e eu acreditasse totalmente, vamos dizer, no poder de Deus, assim chamada, essa, vamos dizer, essa força motriz do universo, grande força do universo, como outros podem dizer. Não, aí eventualmente seria outra coisa. Como eu eventualmente não tinha fé, e como esse comportamento não é perfeito, como minha fé não era desenvolvida, eu acredito sim que nós temos que fazer justamente as coisas que eu falei, seja buscar voluntariado, outras coisas, para eventualmente ampliar a sua fé. E para você expandir os seus horizontes e ter outras experiências. É assim, eu só me torno responsável, talvez, por pecar de eventualmente fazer algumas coisas ah, até meio fora do que biblicamente sugerido, justamente porque eu não acreditei em Deus. Então, não que não acreditei, não acreditei totalmente no poder dele. Acreditei na sua existência, mas não acreditei que ele seria eventualmente mais forte que os outros, ou mais forte que o meu próprio sentimento de uh, ou de tédio, uh, ou mesmo de me fazer ter a força para eu superar pecado. Ou mesmo para que eventualmente eu fosse, vamos dizer, perdoado de alguns pecados, mas não no sentido de que Deus não poderia perdoar, não. Isso eu sempre acreditei que Deus pode perdoar, mas que, eventualmente, achando que isso seria eventualmente um processo um pouco mais duradouro e que eu teria que eventualmente aceitar isso. Eventualmente eu aceitaria em relação à libertação de pecados, eu aceitaria é, que Deus pode perdoar, sempre aceitei, só que eventualmente isso levaria um tempo. Para Deus, eventualmente, seria na verdade até muito mais rápido, mas o fato de eu aceitar, não que Deus me perdoaria, mas que eu poderia não sentir culpa de pecados, eu sempre acreditei que tudo isso era possível, mas que eventualmente no caso de eu poder superar minha própria culpa, seria uma coisa que levaria tempo. E mas, justamente sempre achando que em relação a Deus, Deus poderia eventualmente perdoar rapidamente, se já não tinha, inclusive, perdoado meus pecados. Então com Deus eventualmente seria um processo mais rápido. Mas o fato de eu ainda sentir culpa, ele poderia eventualmente me perdoar o pecado, não necessariamente a minha culpa estaria espiada de mim mesmo, né? Porque eu ainda sentiria a culpa. Então o sentimento de culpa eventualmente poderia, eu acredito que eu conseguiria superar, mas que isso levaria muito tempo. Então também, no final, tudo é argumento de superar, que eventualmente eu sofreria acusações, mas não é esse o problema. É apenas fazer esse vídeo específico em relação a esse disclaimer, no sentido de dizer que é, a busca pelo voluntariado não foi um erro, tendo em vista a circunstância. Se eu eventualmente acreditasse totalmente em Deus e eventualmente obedecesse a Deus, eu poderia fazer qualquer coisa que Deus desejasse que eu fizesse. Seja talvez em relação à atividade jurídica, se era essa a ideia dele, ou mesmo outras coisas diferentes que de repente eu não consigo nem conceber direito agora, né? Porque eventualmente, inclusive, eu mesmo não teria vontade, mas de repente eu não consigo imaginar o que seria, ou imagino muito pouco, em outras coisas que Deus poderia me sugerir a fazer e que não necessariamente eu gostaria de fazer, mas que, ou eventualmente eu faria, mas que ou apenas eu gostaria de fazer, mas como eventualmente eu não acreditei em Deus, não acreditei que eventualmente ele me daria, vamos dizer, força o suficiente para fazer algumas coisas nesse sentido. Agora, uma vez que eu não tenha uma fé total em Deus, tendo apenas uma fé parcial, automaticamente os voluntariados e outras atividades elas se tornam corretas. A cobrança eventualmente feita por outras pessoas aí, seja na internet, seja na igreja, elas só são perfeitas a partir do momento que haja um entendimento total da palavra, uma aceitação dela, né, e uma crença muito grande, não é crença, saber que Deus tem poder, mas uma fé, uma certeza em Deus muito grande a ponto de um, poder encarar seja coisas que eu gostaria de fazer e que não necessariamente eu teria coragem ou não teria fé em Deus de que eu seria vamos dizer, auxiliado em relação à coragem, em relação a tudo, porque eu demandaria um tempo para isso. Então, por isso que eventualmente eu não busquei em Deus, né? Não busquei totalmente em Deus. Tinha uma fé parcial, mas não acreditei que, no primeiro momento, achei que precisaria de mais doutrina, até para saber exatamente o que teria que ser feito e tal.
Sim, eventualmente Deus poderia fazer isso de uma maneira mais rápida, mas não quer dizer que eu acreditaria nisso. Então, por isso eu precisaria desenvolver a fé para daí, eventualmente, de repente, pedir de uma maneira mais clara o que deveria ser feito para Deus e tal. Então, sim, se eventualmente fosse uma coisa rápida da minha parte, pode até ser que eu soubesse outras coisas, ah, ou aceitasse outras coisas, ou tivesse certeza de que Deus teria poder para me ajudar em determinadas circunstâncias. E não foi isso que eu tive, e eu me dei o direito realmente de ir desenvolvendo a fé aos poucos, né? Talvez a conta gota. E se eventualmente houve qualquer erro no voluntariado, foi apenas no sentido de que eu não tive uma fé total. Agora, uma vez que você tem a fé parcial, você vai, mediante esse desenvolvimento, né, mesmo que seja uma coisa talvez meio lenta, você vai mediante a atividade, mediante o dia a dia, você vai melhorando, eventualmente para ter mais fé, para daí eventualmente ter coragem de fazer alguma coisa. Como eu não tive fé total, aí essas atividades se tornam praticamente imperativas, né? Ou a busca de conhecimento, o que for. Se eventualmente eu fosse mais rápido e chegasse para Deus assim, não, já tivesse uma fé ali muito grande, uma certeza muito grande, eu já deixaria Deus me usar como instrumento naquilo que Ele quisesse. Ou mesmo se eu fosse escolher alguma atividade e Ele me desse esse direito, pode ser que Ele dê para todo mundo, independente se Ele desse também para mim, pode ser que Ele daria, pode ser que Ele não daria. Mas vamos, partindo da premissa de que Ele também daria, eu faria justamente a atividade que Ele me daria o direito de fazer, com essa certeza de que Ele ajudaria, mas não necessariamente eu acreditei totalmente no poder de Deus. Então, isso que eu estou dizendo. Que faz sentido. Então não é que, alguém poderia, mas então por que você não acreditou em Deus? Seria eventualmente essa pergunta. Porque eu achei que realmente, não sei se eu conseguiria acreditar naquele momento que Deus teria poder para fazer tudo. E mesmo para superar as dificuldades que eu tive na minha vida. Né? Então, é nesse sentido. E como eventualmente a fé foi parcial, não quer dizer que eu não possa, eventualmente, aos poucos tentar aumentar. Eu acho que a crítica eventualmente feita em relação ao voluntariado, em relação a qualquer erro, não era por irresponsabilidade. Mas a crítica ela só é fazível em relação ao fato de, você não teve fé total. Não quer dizer que eu não possa aumentar minha fé de outra forma, entendeu? Então, qualquer crítica, mas então não deveria ter ido para o voluntariado. Não, mas eu só não deveria ter ido para o voluntariado se a minha fé fosse total. Como essa possibilidade não ocorreu, né? Já estavam demandando ali a fé desde o início. Como eventualmente talvez tenha outras situações na Bíblia, né? Mas como isso não ocorreu, né? Como era só fé parcial, me deu o direito a desenvolver mais a fé em Deus para achar que Deus poderia superar outros problemas ou problemas que poderiam acontecer futuramente. É, mas como eu falei, na questão do perdão, que Deus, em relação a pecados do passado que eu poderia sentir alguma coisa culpada, não que Deus não perdoaria, isso daí nunca foi nem cogitado. Ou mesmo em relação à culpa individual, não que Deus não ajudaria nesse processo, e não que eventualmente isso não fosse superado, mesmo que demorasse tempo. Isso, inclusive esses pecados que depois de certa forma eu fui criticado, não, porque na verdade nunca houve uma descrença nesse sentido. Talvez uma descrença de que isso seria uma coisa rápida, talvez isso eu não acreditei. Mas nunca uma descrença total de que isso não poderia ocorrer. Não, isso nunca ocorreu. Da minha parte, não. Então não faltou fé, faltou talvez fé na velocidade e da mesma forma, seja na questão profissional ou em qualquer outro propósito que Deus teria para mim, não só em relação a qualquer tipo de culpa ou algo individual, mas também em relação à, à superação do tédio profissional, a questão da proteção argumentativa contra a outra. Tudo isso no final, né, mesclando, né, tudo isso levaria aí, eventualmente, a uma fé parcial, mas não era uma fé nula e uma fé parcial que me daria o direito de tentar aumentar a minha fé por outros instrumentos, alguns talvez um pouco não ortodoxos, mas não que também não pudessem haver experiências positivas a partir disso. Então, retorno ao argumento da positividade. Então, valeu, Deus é bom, apenas esse disclaimer